A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 9 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Introdução. A tentação é algo que o cristão enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus 6,13. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor Jesus a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26, 41. Então, nesta lição, o comentarista vai trabalhar esse tema da tentação. E ele aqui começa dizendo na introdução que todo cristão, qualquer cristão, não importa o seu desenvolvimento espiritual, vai enfrentar ao longo da sua jornada algum tipo de tentação. Todo cristão vai passar por isso. Mas a palavra de Deus, ela nos fornece um armamento, armas com as quais nós podemos resistir às tentações e vencê-las. Então, essas armas já foram estudadas na lição passada. E aqui ele vai, obviamente, enfatizar uma daquelas armas que é a palavra de Deus. Tópico 1, a tentação e sua esfera humana. Subtópico 1, conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, e o verbo peirazo, que significa testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, nesse primeiro subtópico, ele vai conceituar o que é tentação. E segundo as palavras nas línguas originais, no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento, nós vamos entender que significa um teste, testar, provar, experimentar, submeter alguém a uma prova, para ver se a pessoa vai ceder ou não ceder. E é isso que significa, então, a palavra tentação, ou o verbo tentar. Subtópico 2, 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota
de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a tentação que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, de acordo com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a tentação pode vir ter duas origens. Ela pode vir tanto da parte do diabo, de Satanás, dos seus demônios, como também pode vir de dentro do ser humano. Então, você veja lá o que aconteceu lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que foi a serpente, na verdade, a antiga serpente é Satanás, o diabo, que estava ali usando, manipulando aquele animal, e tentando, primeiramente, a Eva, para que ela desobedecesse a Deus e comesse o fruto da árvore que Deus havia proibido o ser humano de comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também, aqui o comentarista vai enfatizar que a tentação também ela pode vir de dentro do ser humano. Por quê? Da natureza humana decaída, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, porque ela é inclinada para o mal. Então, a tentação também pode vir desses desejos corrompidos que tem dentro dessa natureza humana decaída, porque ela é mortificada, mas ela não é eliminada, só vai ser eliminada na glorificação, na volta do Senhor Jesus. Então, ela é apenas mortificada à medida que a gente vai buscando a Deus e espiritualmente vamos sendo fortalecidos, mas ela continua ali. Então, se der brecha, se der lugar, ela virá à tona com tudo que não presta, cobiça, ira, inveja, raiva, lascívia, pudicícia, etc, etc, egoísmo. Tudo isso aí pode vir à tona. Então, a tentação ela pode vir de fora para dentro, no caso, algum da parte de Satanás tentando, assim como ele também tentou o Senhor Jesus lá no deserto, e também a tentação pode vir a partir do nosso interior, dessa natureza humana decaída. Subtópico 3, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. É verdade que há a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. No caso, veja o caso de Jó, que Deus permitiu que Satanás o tentasse. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, 28. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Então, olha só que coisa interessante. Tem muita gente que quer se justificar, eu caí porque por algo mais forte do que eu, algo que me levou a fazer isso, a cometer esse pecado. A tentação, ela vai acontecer na vida de todo cristão, como já foi falado aqui na lição, no começo da lição. Ela vai acontecer. O que um cristão que está realmente querendo servir a Deus, andar em santidade, andar no Espírito, ele precisa fazer é resistir à tentação, é não dar brecha. Porque a tentação vai vir tanto de fora, como já foi falado, da parte de Satanás e seus demônios, como também vai vir da nossa natureza humana corrompida, que muitas vezes que ela quer se sobressair. Então, é importante a gente entender que muitas vezes, ou seja, algumas vezes, Deus vai permitir que a aprovação venha ou a tentação. Por quê? Ele está testando o nosso caráter para nos aperfeiçoar. Para a gente passando por aquela prova, resistindo àquela prova, vamos ser aprovados por Deus e vamos, então, estar mais fortalecidos para o enfrentamento espiritual. Então, isso pode acontecer. Veja no caso de Jó, que é um caso emblemático, que Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó para ver se ele realmente ia falar mal de Deus, se ele ia, então, se levantar contra Deus. Não, pelo contrário, Jó foi provado ali e resistiu até o fim e Deus o honrou.
Então isso pode acontecer realmente, Deus permitir que a gente experimente uma aprovação. Muito bem, estamos chegando então ao final deste primeiro tópico. Não esqueça então de inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, toca no sino para receber as notificações, deixa seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa videoaula. Tópico 2 diz assim, o Senhor Jesus e a tentação. Subtópico 1, aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho segundo Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte, né? Então, olha só, aqui o texto bíblico é bem claro, quando diz que foi o Espírito Santo, o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Então, ele ali foi tentado por Satanás. Por quê? Jesus não tinha essa tentação de dentro dele, porque ele não era sem pecado. Jesus não tinha essa natureza humana decaída, como um ser humano tem. Mas ele, né, era um homem perfeito, 100% homem, assim como 100% Deus também. Isso aí não tenha dúvida. No entanto, né, Satanás veio com tudo para tentar tirar Jesus do propósito que o levou a encarnar, a vir a este mundo, a assumir a forma humana, que era, né, para consumar o plano salvífico, o plano da salvação, o plano da redenção dos seres humanos. Então, o que acontece? Aí o inimigo tentou tirar ele do foco. Então, não. Primeiro ele tentou, depois nós vamos ver quais são as áreas que ele tentou Jesus, mas ele tentou tirar Jesus do foco do propósito com que Jesus, com o qual Jesus tinha vindo a este mundo. Né? Mas Jesus, ele mostrou ali, nesses 40 dias que ele ficou em jejum, ele mostrou que, apesar de fisicamente frágil, como diz o comentarista, né, ele estava espiritualmente fortalecido, né, para resistir às tentações. Da mesma forma, o cristão precisa fazer jejum, oração, palavra, para ele poder resistir às tentações. Subtópico 2, as áreas em que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus, Mateus 4,3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, Mateus 4, 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessária apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, Mateus 4,9. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus atributos divinos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, as 3 áreas que o inimigo tentou a Jesus. Né? Primeiro, né, foi na área física, quando falou para ele transformar as pedras em pães para se alimentar, porque estava ali no processo de jejum. Obviamente que a fome, né, muitas vezes aparecia, mas Jesus, né, usando a palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, ele repreendeu a Satanás. Né? Também na área da sua natureza divina, ele tentou a Jesus, falando para ele se jogar lá do pináculo do templo, porque ele disse que, os anjos vão cuidar de você, eles vão impedir que você caia lá e morra. Então, mas isso é tentar a Deus, né? Você se jogar com o propósito de, eu sei que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai me guardar, e Deus é obrigado a fazer isso. Não, isso aí é tentação, A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Né?
Outra área também que o diabo tentou a Jesus foi na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser, quer dizer, idolatrar o próprio diabo. Então, na área espiritual, ele falou assim, eu te ofereço tudo isso aqui é meu, eu te ofereço. Não era dele nada. Ele tinha a posse, porque ele tomou de Adão, né, a posse da terra, das coisas da terra, mas depois Jesus retomou a posse, depois que Jesus, né, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ou seja, hoje, né, a posse de tudo está nas mãos de Jesus. Mas o inimigo, né, que é mentiroso, ofereceu, não, eu te dou tudo isso aí se você prostrado me adorares. E Jesus repreendeu ele também usando a palavra. Nas 3 ocasiões, nas 3 tentativas aqui que a palavra cita, das tentações, Jesus usou a palavra de Deus para resistir à tentação do diabo e mandar ele embora, né? Expulsar ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Por isso é que o cristão não pode negligenciar, né, a leitura, a meditação e o estudo na palavra de Deus. Ele tem que também mentalizar, memorizar, né, guardar a palavra no coração para ele poder resistir. Subtópico 3. Como Jesus venceu a tentação? Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Na terceira tentação, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos numa lição anterior, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, versículos 11 e 17. Imitemos o nosso divino mestre. Então, assim como Jesus fez ali para vencer as tentações que Satanás, né, lançou contra ele, né, ele venceu usando a palavra. Né? E uma coisa interessante é que ele não tinha um exemplar da Bíblia com ele. Ele não tinha onde ali o pergaminho, né, para ele poder consultar. A palavra de Deus estava memorizada por ele, estava na mente dele, no coração dele. E assim também o cristão tem que fazer. Nós temos que ler a palavra de Deus a ponto de nós memorizarmos várias passagens bíblicas. Porque na hora da tentação, muitas vezes, o Espírito Santo vai trazer à tona algum desses versículos que você já memorizou, num tempo que você talvez não tenha um exemplar da Bíblia por perto, ele vai trazer à mente e você, através daquele versículo, vai fortalecer a tua fé e vai resistir à tentação. Então, o caminho que o Senhor Jesus nos ensina, né, nos ensinou e nos ensina na sua palavra, é usar a palavra de Deus, que tem poder para, né, resistir, para nos fazer resistir às tentações, né, que o inimigo lança contra nós. Mas não só, obviamente, né, o uso da palavra de Deus, mas também a oração e o jejum. Tem que andar essas 3 armas que nós já estudamos numa lição passada, são fundamentais para nós vencermos as tentações e sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito bem, estamos chegando ao final desse segundo tópico. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no nosso canal da Festa Academia e bata o sino para você receber as notificações. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Festa Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Resistindo à tentação. Subtópico 1. Todos somos tentados.
Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito disso, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, entre aspas, intentam naturalizar o relativismo cultural, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Então, o cristão, por mais que ele seja um observador das disciplinas da oração, do jejum, da palavra de Deus, da leitura e meditação na palavra de Deus, ele não vai deixar de ser tentado, porque o inimigo vai tentar a todos os que servem ao Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, nessa peregrinação aqui na terra, vamos ser tentados. Então temos que estar conscientes a respeito disso, que nós temos que estar conscientes de que estamos num campo de batalha espiritual. O inimigo nos tenta de todas as maneiras. Então, através de redes sociais hoje em dia, principalmente redes sociais, e também até em outras ocasiões, as tentações vão vir. Então, nós somos encorajados pela palavra de Deus a ter a mesma postura que o Senhor Jesus teve, nesse enfrentamento contra as tentações. Temos que sempre buscar estar com a nossa vida diante de Deus e também, através da oração, do jejum e da palavra, temos esse recurso que Deus nos concede para resistirmos e não cairmos nas tentações. Subtópico 2, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar e na atitude de Jó em fugir do mal. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Então, esse é um ponto que todo cristão precisa observar. Em muitas ocasiões, o cristão vai ter que fugir. Ele vai ter que evitar certas reuniões, ele vai ter que evitar certos lugares, ele vai ter que evitar, porque ali, onde a tentação avulta, ou seja, onde há maiores possibilidades de ele sofrer tentações, principalmente porque o inimigo conhece o ponto fraco de cada cristão e ele vai procurar atacar através das tentações justamente nesses pontos fracos do cristão. Então, se a pessoa tem um ponto fraco, por exemplo, ele já foi outrora, antes de entregar a vida para Jesus, ter sua vida transformada, ele era dominado pelo alcoolismo, então ele tem que evitar estar num lugar onde há consumo de álcool. E isso serve para qualquer área que o cristão possa enfrentar. Então, ele precisa, muitas vezes, fugir da tentação, fugir, porque são coisas que vão estimulá-lo a pecar, a errar o alvo, a sair do caminho do Senhor. Subtópico 3, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o cristão ceda à tentação e, por isso, rompe a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28, 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então, o cristão, ele é tentado. Muitas vezes, às vezes, ele consegue resistir e outras vezes ele pode até ceder à tentação e cair, cometer aquele erro, aquele pecado. Então, se ele quer realmente
andar de conformidade com o que ensina, né, a palavra de Deus, ele precisa, então, se arrepender daquele pecado que ele cometeu, confessar o pecado, né, se for um pecado público, ele precisa procurar o seu pastor, né, conversar com o pastor ou com o seu líder espiritual e talvez tenha que experimentar, né, uma disciplina. Mas se for um pecado de natureza, digamos, íntima ou privada, ele tem que se arrepender, confessar, deixar aquele pecado e buscar, então, o perdão em Deus. Porque há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Mas tem que ser um arrependimento sincero. A pessoa tem que estar realmente arrependida do erro que ela cometeu. Porque, né, isso vai acontecer ao longo da jornada cristã, de qualquer cristão. Nós estamos realmente num campo de batalha espiritual. E são muitas tentações. E a gente, muitas vezes, né, a gente cede. Isso é da nossa natureza humana. Nós não somos perfeitos. O único perfeito que viveu na terra foi o Senhor Jesus. Mas existe esse caminho, né? Graças a Deus por isso, que existe esse caminho divino, que é o da confissão e arrependimento, para voltarmos a desfrutar do perdão de Deus na nossa vida. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, então, de deixar o seu like, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa videoaula. Inscreva-se no nosso canal da Festa Academia e bata o sino para você receber as notificações. Também não esqueça que aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Festa Academia e também links para comprar as obras que são indicadas pelo comentarista desta lição. Muito bem, a conclusão diz assim: semelhantemente ao Senhor Jesus, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, obteremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos ser tentados em tudo, em todas as áreas. Mas nós temos que, em Cristo Jesus, com o auxílio da palavra de Deus, temos que resistir às tentações para podermos, então, ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, desfrutarmos do que Deus tem, né, para nos conceder ainda aqui na terra, enquanto estamos peregrinando aqui como cristãos, né, e também estarmos prontos e sermos úteis como instrumentos nas mãos de Deus para a expansão do reino de Deus. E assim, né, vamos ser mais do que vencedores e também, obviamente, né, na volta do Senhor Jesus ou quando partimos para encontrá-lo, né, desfrutaremos para sempre da sua presença. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.